Boa noite, gente. Então nós vamos começar o nosso terceiro encontro desse curso Guerra Cultural, promovido pelo Centro Dom Viçoso. Então vamos lá, né? Tem alguém aqui que eu não sei se eu ouvi da outra vez. Meu nome é Antônio Galvão e só me chama de Galvão, tá bom? Falei na aula, no encontro passado, que nós iríamos prosseguir aquela discussão sobre a Pascendi, né? Com uma análise dos documentos de reprovação da teologia da libertação, certo? Eu preferi mudar um pouquinho de rumo. Por quê? Porque eu não sei se vocês se lembram que na aula passada eu comecei fazendo algumas considerações sobre a mudança de pensamento no Renascimento, né? Aquele jeito diferente de pensar, as consequências que gerou, né? Então eu pensei que seria interessante nós também fazermos a mesma coisa com o Iluminismo, tá certo? Então, no encontro passado, nós trabalhamos muito em cima da questão do Renascimento e daquela pretensão do homem de conhecer tão perfeitamente a tal ponto de dominar, né? E aí, depois eu fiz mostrei os efeitos desta pretensão no pensamento de Kant, especialmente, de Hegel, mas de Kant. E aí depois isso lá pelo século XVII, XVIII, depois nós pulamos lá para o início do século XX, quando o Papa Pio X promulgou aquela encíclica Pascendi Dominus Gregis para poder proteger a Igreja do avanço do modernismo como forma de fazer filosofia, e que, segundo o Papa Pio X, estava fazendo grandes estragos naquele momento. E a gente sabe que estava e continua, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Qual que é a ideia de hoje? A ideia é a seguinte: no primeiro encontro, eu acho que nós temos isso no próximo... Vamos pegar o próximo material, por favor. No primeiro encontro, eu fiz uma série de considerações em que eu focalizei mais nessa questão do primeiro milênio, né? Então eu falei das contribuições da Igreja Católica para a construção e crescimento da civilização ocidental. Obviamente que o primeiro encontro ele foi uma coisa bem panorâmica, né? Mas, e aí, a nossa discussão neste curso está sendo com o objetivo de comparar o segundo milênio, né, em comparação com o primeiro, tá certo? Obviamente que os problemas não começam com o segundo milênio, mas a gente está lutando para entendê-los a partir do início do segundo milênio, tudo bem? Então, para quem veio no primeiro encontro, acho que talvez valha a pena anotar de novo para a gente poder resgatar algumas coisas, né? Olha lá, século I até o século XI. A gente tem um período aí em que o Ocidente ele vai conhecer a beleza, a riqueza da fé católica. Então, tudo no Ocidente vai crescer por causa da fé católica. A fé católica ela estrutura a sociedade, ela gera conhecimento, ela gera arte, ela gera beleza, ela gera organização da sociedade, ela gera muita coisa, ela gera muito crescimento, né? Nos séculos XII a XV, eu não sei se vocês se lembram que nós indicamos aqui o século XII como um século de uma antifilosofia importante, o nominalismo, e que gerou uma heresia muito séria para a Igreja, a heresia que negava a Santíssima Trindade, né, da Igreja Católica. E depois do século XIII, é um momento muito importante, que é o século de criação das primeiras universidades, né? Então, isso fez com que o conhecimento ele disseminasse muito mais no meio dos povos ocidentais. E século XVI, eu já coloquei para vocês, né? Lutero propõe lá em 1517, propõe as suas teses rompendo com a Igreja. Aqui é mais ou menos aquele período que a gente chama de Renascimento, que é exatamente aquele momento em que já tem uma série de pensadores que já têm diploma concedido pela Igreja Católica e que estão se dando o direito de pensar a revelia do que a Igreja sempre pensou, né? Então a gente falou de uma mudança epistemológica, uma pretensão na forma de buscar o conhecimento. Até aqui todo mundo buscava o conhecimento para conhecer mais, mas todo mundo tinha consciência de que não ia dominar nada, não ia conhecer perfeitamente nada, portanto não ia conseguir dominar conforme o homem renascentista queria fazer, né?
E essa é exatamente a mudança radical que acontece na postura. Os pensadores querem conhecer de tal maneira a chegarem num nível de perfeição tão grande a tal ponto de dominarem os sistemas, dominarem os elementos da natureza, né? Essa mudança, ela causou impactos. Nós analisamos o efeito no pensamento do Kant, isso já é século XVII a século XVIII. Então, no encontro passado, nós focalizamos muito em Kant, né? Hoje nós vamos trabalhar com esse fenômeno também do já iluminismo, né? Qual que é o divisor de águas aqui? Até esse momento aqui, Renascimento, a gente já tinha essa mudança na postura diante do conhecimento, mas a sociedade ainda convivia relativamente bem com o fato de que a Igreja Católica era a instituição que ordenava as coisas, né? No iluminismo, a coisa agrava. Nesse momento aqui, né, associado com a Revolução Francesa, no iluminismo, essa situação relacionada com a Igreja agrava a tal ponto de que os pensadores eles estão querendo reorganizar a sociedade e a Igreja Católica sai da frente. Agora não é simplesmente aquela pretensão de conhecer para dominar o conhecimento e a realidade. Agora nós queremos tirar a Igreja Católica de cena, porque queremos reorganizar a sociedade em outras bases humanistas. Que bases humanistas vão ser essas, né? Hoje nós vamos descobrir que é exatamente nos anos anteriores à Revolução Francesa que surge esse grupo aqui, essa sociedade secreta, e a gente vai também entender os primórdios do nascimento do feminismo chamado protofeminismo, as primeiras reações de defesa dos direitos das mulheres. E qual a relação que uma coisa tem com a outra, né? No primeiro encontro, eu indiquei para vocês que no século XIX tem uma coisa muito importante que é o pensamento de Marx e de Engels, né? Que também é consequência de toda essa degradação anterior. E no século XX, não sei se vocês se lembram que no encontro passado nós analisamos a paciente. Lembra disso? 1907. 1917 tem o que de importante? A aparição de Nossa Senhora em Fátima e a Revolução Russa. Dois marcos importantíssimos, né? 1920, criação da Escola de Frankfurt. Uma escola que tem como objetivo transformar todo o mundo ocidental num mundo marxista. E depois eu indiquei aqui, 1960, a década de 60, a década que nós chamamos de Revolução Sexual. Hoje nós vamos descobrir que essa foi uma das revoluções sexuais. Nós vamos descobrir que a Revolução Francesa teve como pano de fundo muito mais revolução sexual e tentativa de controle pela revolução sexual do que propriamente aquilo que a gente aprendeu na escola, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então uma primeira revolução sexual intensa acontece aqui e a gente aprendeu o que aqui também aconteceu. E sim, aconteceu outra, né? Que levou a coisa mais à frente ainda. É a década que a gente começa, que a igreja começa a se preocupar com o crescimento da teologia da libertação, né? E os anos de 1994 e 95 são os anos em que a ONU empurra goela abaixo nas duas conferências que aconteceram a ideologia de gênero. A partir desses 2 anos, tudo que acontece na ONU tem que ser segundo a plataforma de gênero, tá? Então, vamos voltar no tempo e agora o nosso marco histórico é séculos 17 e 18, tudo bem? Então hoje qual é a caminhada? Nós vamos ficar um bom tempo discutindo o século 17 e 18, Revolução Francesa, e depois nós vamos fazer, talvez valesse a pena fazer uma setinha aí, olha. Nós vamos fazer esse salto aqui, nós vamos analisar essa situação, Revolução Francesa, depois nós vamos relacionar os efeitos disso no pensamento de Marx e Engels, aproximadamente 50 a 60 anos depois, tudo bem? E depois, vale a pena fazer outra setinha, nós vamos pegar aqui, ó, no iniciozinho do século XX e vamos analisar o pensamento de uma feminista, Margaret Sanger. A gente vai tentar fazer essa relação, tudo bem? Então vamos lá. Depois eu vou mostrar o nome Eu só queria que vocês se situassem no tempo, né? Século 17 e 18, depois Marx e Engels, século 19 e iníciozinho do século 20. Tudo bem? Então, gente, os primeiros slides aí são uma recapitulação do que a gente viu, para não ficar perdido, né? Este esquema, ele é uma tentativa de mostrar
a história do mundo ocidental, segundo, depois que a Igreja Católica foi criada, né? E aí nós vimos lá os 3 povos abraâmicos, os muçulmanos, os judeus e os católicos. E os católicos depois têm toda uma trajetória dentro da qual aconteceram divisões, né? Surgindo a Igreja Católica do Oriente, depois o protestantismo e a Igreja Católica do Oriente, perdão, né? Os judeus que nunca aceitaram Jesus, as várias cisões. E aí eu fiz uma ênfase neste ponto aqui, ó. Nós estamos no segundo e terceiro encontro analisando esse segundo milênio, especialmente Renascimento e hoje Iluminismo, tudo bem? Então essa pretensão do ser humano de pensar em desobediência à Igreja. Bom, no encontro passado nós fizemos isso, nós vimos exatamente essa questão, né? Que aqui no Renascimento, aquela história que nós já falamos, do homem querer conhecer tão perfeitamente para dominar, e eu tinha explicado que, concomitantemente a essa proposta de querer conhecer para dominar, surgiu um pensador lá que dizia que a gente não conseguia conhecer quase nada, David Hume, né? E aí esse contraste, né? Conseguimos conhecer e o David Hume, não, a gente não consegue nada. Isso na cabeça do Kant e do Hegel causou um nó, né? Então, o que eu expliquei? Que o Kant ele queria assinar embaixo da física newtoniana, ele queria que o mundo aceitasse que era possível conhecer a natureza em termos matemáticos, como Newton estava propondo, mas ele também entendia que o David Hume tinha algumas razões. Então ele tentou fazer um acordo entre essas coisas, né? E aí nós entramos em detalhe no sistema de Kant e analisamos alguns problemas. Hoje nós vamos analisar outros problemas do sistema de Kant, tá? Então vamos ficar com essa história do Kant aí, ó. Tá bom? Olha lá, vamos pegar o Kant de novo? Olha, não sei se vocês se lembram que no encontro passado nós analisamos este braço aqui do sistema de Kant. Vocês se lembram disso? Que o Kant tirou da possibilidade do ser humano a capacidade de conhecer fenômenos extraordinários. Ele já restringia, dizendo que só conhecemos fenômenos, não conhecemos as coisas em si, que ele chama de nômenos, mas entre os fenômenos a gente só conhece fenômenos naturais, não o que ele chama de extraordinário. E aí ele vai dizer que precisamos defender a religião, mas a religião ela não é mais um conhecimento de realidade, ela tem que ser defendida por uma questão de necessidade do ser humano. E aí eu coloquei aqui, como é que é o nome dessa encíclica, vocês se lembram? Pascendi, vamos anotar aí? Pascendi Dominis Gregis, né? É uma guerra cultural, não é? Então a gente mostra ataques e a gente mostra defesas, não é verdade? Pascendi com P-A-S-C-E-N-D-I, Pascendi Dominici, fala Dominici, né? Mas escreve-se Dominici, depois Gregis, tá bom? Então, em 1907, São Pio X, e é uma encíclica contra a qual existe muito preconceito no nosso meio hoje em dia. Se você quiser que as pessoas fiquem bravas com você, fale da paciente. Faça a experiência. Faça a experiência e comece a falar dela. Você vê como é que num instantinho vai ter um pé de gente que vai ficar assim, para com isso, né? Então, ela é super atual, tá bom? Bom, e hoje nós vamos nos preocupar lá na frente com este outro problema aqui, ó. Isso aqui é um problemão também, tá? Então, quando Kant disse que nós só conhecemos os fenômenos, mas a gente não pode dizer que os fenômenos, eles correspondem de fato com a coisa em si, então o que a gente conhece é uma coisa que a minha mente processou. Aquela história da cor da camisa, lembra? Estava aqui na aula passada. Então, as consequências disso. Se a verdade é conhecimento da realidade, o meu conhecimento da realidade é o que a filosofia diz que é verdade, né? Se a verdade é um padrão da mente humana, mas ela não corresponde com algo que existe fora da minha cabeça, então a mente do ser humano ela pode processar a realidade
de formas que podem variar de acordo com os grupos humanos. Então está a base do relativismo do tempo moderno. Relativismo religioso, ético, moral, político e companhia limitada. Tá? Então a gente vai focar nisso aqui hoje, as consequências desse relativismo que brotou do sistema de Kant. Tá bom? Então, o assunto de hoje é controle. Controle, né? Então, gente, o que aconteceu no Renascimento? No Renascimento, essa pretensão de conhecer para dominar tinha crescido tanto, como eu disse, que os grupos que tinham um certo poder político nas mãos, eles começaram a lidar com uma pretensão muito maior. Qual que era a pretensão agora? Vamos tirar a Igreja Católica da cena. Então, quem que era a instituição ordenadora até antes do iluminismo, da sociedade do mundo ocidental? A Igreja Católica estava ali no centro, né? Ela que ditava o jeito da escola a funcionar, o comportamento do ser humano, o jeito das pessoas lidarem dentro da família, o comportamento social, tudo era a Igreja Católica que definia. Então, eu coloquei um esqueminha aí, ele tem que ser feita uma correção nele. Quando a gente coloca desse lado aqui, olha, que antes do iluminismo as pessoas estavam preocupadas com o que Deus disse e sabiam que Deus tinha formado uma igreja, que é a única igreja verdadeira, a Igreja Católica, portanto, a doutrina da igreja que tem que ser seguida, tanto no ponto de vista doutrinário quanto moral e ético, né? Mas aqui existe uma correção a ser feita. Essa palavra controle, ela está adequada para esse lado de cá. Porque do lado de cá, Santo Agostinho vai dizer que o que a igreja sempre ensinou para o ser humano foi o serviço. Então, a gente obedece a Deus e obedece à Igreja Católica porque o nosso norte é o serviço dentro do corpo místico de Cristo, na vivência em sociedade. Essa palavra controle, ela brota do contexto do iluminismo, né? Por quê? Porque se tira a igreja de cena, o que acontece? Outra instância tem que ser instância ordenadora. Não existe mais uma crença numa fé imutável. O ser humano já está, talvez ele já esteja na segunda. Você já ouviu falar da questão das 3 negações? Já ouviu falar dessa história? São João Paulo II, ele fez uma pregação em que ele fala que Lutero começou a tríplice negação. O Lutero, quando lá em 1517 ele fez aquela ruptura com a Igreja Católica, ele nega um dos 3 pilares da fé católica. Qual pilar que ele nega? O magistério. E junto ele nega a tradição, né? Mas a principal negação que Lutero faz, a primeira negação, São João Paulo II explica, que é a negação do magistério. E aí, nos séculos seguintes, e é mais ou menos esse período que a gente está vendo aqui, os filósofos que viviam no mundo cristão, que não era só católico mais, não tinham um único magistério que dava ordem para todo mundo. Então, começaram a se permitir pensar o seguinte: já que a gente não está sobre um único magistério, por que nós temos que acreditar que existe uma única revelação? Qual que foi a segunda negação que aconteceu no mundo ocidental? Não há revelação. Entenderam? Essa segunda negação é consequência da primeira. Quem que disparou a primeira? Lutero. Tá certo? Não há magistério. Qual a consequência no mundo filosófico algumas décadas e séculos depois? A segunda negação. Não há revelação. Por quê? Porque se existem grupos de cristãos que atendem a líderes diferentes, sistemas doutrinários diferentes, por que temos que acreditar que Deus deu uma única revelação? Né? E qual que é a última das 3 negações segundo São João Paulo II? Não há Deus. Então a gente vive o século XIX, século XX, mergulhando cada vez mais no ateísmo. Né? Não há magistério, não há revelação, não há Deus. Se não tem uma única revelação, por que a gente tem que acreditar que existe Deus? Se existem várias propostas de deuses, por que existe Deus? Né? Bom, então aqui o homem se apegou a essa coisa, né? Já que a ciência newtoniana e de outros da época do iluminismo estavam fazendo o ser humano acreditar que a ciência ia permitir o ser humano conhecer a tal ponto de controlar a natureza, né? E a construir máquinas. Tudo na cabeça de Newton girava em torno do funcionamento de uma máquina, né?
Então, esse começa a ser o centro, não é mais Deus, mas são as leis da natureza que eu controlo, e é o ser humano que tem capacidade de controlar essa natureza. Então é o homem o centro, né? E aí, o homem ele não se baseia mais numa doutrina imutável, ele se baseia no que ele acredita que a ciência vai resolver, porque está progredindo, e ele acredita que essa ciência vai permitir o ser humano construir consensos éticos que podem mudar com o tempo, porque afinal de contas o Kant já tinha permitido isso, né? O Kant é mais ou menos essa época aí. Ele já estava permitindo que as pessoas pensassem que existem verdades, não existe uma única verdade, então a coisa pode mudar com o tempo, é relativo, então o consenso ético pode mudar com o tempo. A palavra complicada é essa aqui, ó, consenso, tá? Então, deu para entender? Vamos continuar? E com relação a o que é o homem moral? O homem moral, segundo a nossa fé católica, é aquele que obedece a Deus, né? E essa obediência, ela é mediada pela autoridade da igreja. E a moralidade para o homem iluminista, ela é uma questão de causa física. Então, o que é o homem moral? É o homem que busca viver as coisas segundo aquilo que o corpo físico dele pede. Então, eu estou com vontade de comer? Eu vou comer. Eu estou com vontade de ter uma relação sexual? Eu vou ter. Qual que é o problema? Não existe moralidade nisso, porque isso são necessidades físicas. Entendeu? Então, esse sistema aí, ele vai permitir que o homem iluminista ele enxergue o ser humano do ponto de vista de dois reducionismos. Então, vamos ver quais são eles. O reducionismo físico. Então, o ser humano ele é guiado pelas necessidades físicas de comer, de satisfazer suas necessidades e pelas paixões. E isso explica o ser humano. Essa história que o mundo católico sempre nos ensinou, que o ser humano tem que se guiar por algo mais sublime, por uma doutrina, isso é conto da carochinha. Tá? Então, o ser humano é reduzido a um homem que é comparável a uma máquina, aos moldes do que Isaac Newton estava pensando. E também essa redução da moralidade às questões físicas também vai gerar, lá anos depois da Revolução Francesa, um outro reducionismo do ser humano do ponto de vista ambiental, né? As populações crescem e como? Né? Aqui a gente depois vai entender o sistema de Malthus, né? Malthus vai dizer que tudo que a sociedade ela cresce em termos de número de indivíduos e ela é sempre limitada por questões ambientais. E depois eu vou explicar isso um pouco melhor, tá bom? Mas são dois reducionismos. A gente vai primeiro pensar nesse aqui, ó. O reducionismo da pessoa, não da população, mas da pessoa ao nível da paixão. Vale a pena refrescar os olhos antes de entrar no veneno, né? Então, Deus, lá em Gênesis, primeiro capítulo, versículo 21, o escritor bíblico relata da seguinte forma: Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Tem duas reflexões a serem feitas aí. Primeira delas, Deus falou para o ser humano frutificar e multiplicar-se. Deus não deu para o ser humano a ordem de ficar preocupado com densidade populacional. Deu a ordem para o ser humano ficar preocupado com densidade populacional? A ordem é clara, né? Multiplicai-vos. Até quando esse mundo vai existir? Só Deus sabe. Mas enquanto ele existir, qual que é a nossa missão? Multiplicar. Né? Mas tem um detalhe muito importante. Olha, enchei a terra e submetei-a. Dominai. Olha o verbo. Dominai. Submetei. Tá vendo? Lembra do controle? Né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus deu uma ordem para algum ser humano criar um sistema, ou um grupo de seres humanos criarem um sistema ou um grupo de sistemas pelos quais eles iriam dominar toda a humanidade? Não.
É dominar sobre o quê? Sobre os outros seres, né? A sociedade tem a sua regra de organização, existem níveis de liderança, mas Deus não mandou que ninguém tivesse a ambição de dominar tudo. Qual que é a ambição que surge a partir do iluminismo? Dominar tudo e todos, tá? Inclusive a história. Né? Inclusive a história, a ciência, a história, tudo. A própria igreja, tá? É dominação completa. Isso que é governo mundial, tá bom? Então, por isso que a palavra-chave hoje é controle, tá? Controle de tudo. Então, vamos lá. É a antítese do Gênesis, né? Gente, olha só. Então, agora, eu queria pedir que vocês pulassem, por favor, essa página. Vamos para a próxima? Depois eu volto e vai ficar mais didático eu explicar essa questão da relação de libertação sexual com controle social, depois que nós falarmos a história, tudo bem? Então, por favor, pulem essa página e vamos para a próxima. Essa é a questão, olha só. Revolução Francesa, como é que os nossos professores de história falaram? Qual que é a máxima da Revolução Francesa? Liberdade, fraternidade e igualdade, né? A supressão dos direitos do clero e da monarquia para dar direitos ao povão. Não era essa história? Mais ou menos por aí? Nós sabemos da guilhotina, nós sabemos que teve muito sangue, mas alguém já fez a gente pensar que talvez aquela sequência de atos sangrentos e violentos pudesse ter a ver com libertinagem sexual recentemente explodindo na sociedade? Alguém já falou isso para vocês? Não. Vamos ver a análise desse autor aqui, ó. Esse autor aqui, o E. Michael Jones, não sei qual que é o primeiro nome dele, o nome do livro é Libido Dominandi. Libido Dominandi é uma expressão usada por Santo Agostinho na sua obra Cidade de Deus, Cidade dos Homens. O que é libido dominante para Santo Agostinho? É o contrário de libido dominante para o iluminista. Libido dominante para Santo Agostinho, Santo Agostinho está dizendo o seguinte: o ser humano é de fato convocado por Deus que o criou a controlar os seus impulsos sexuais para ordená-los para o serviço, certo? Então, o impulso sexual dentro da família, o casamento não é um sacramento de serviço, junto com a questão da ordem, né, sacerdotal. São os dois sacramentos, são sacramentos classificados como sacramentos de serviço. Quem casa, casa para servir, casa para ter filhos, casa para construir a igreja doméstica. E Deus dá para o casal a graça da relação afetiva em todos os sentidos, né? Então, controlar o impulso sexual para ordená-lo para o serviço, né? E daqui a pouco a gente vai ver o nome de um pensador que ele vai ser criado pelos jesuítas. Ele chama Adam Weishaupt. Depois eu coloco o nome para vocês ali, tá? Esse homem foi educado num colégio jesuíta, estudou numa universidade jesuíta. Ele conheceu a fundo o método de exercícios espirituais. Alguém já fez exercícios espirituais aqui, diz os jesuítas? Cida já fez, né? Então, pois é. Ele conheceu a fundo aqueles exercícios e ele amava o método, mas ele começou a odiar a Igreja Católica. Então, ele começou a ficar interessado em usar do método para outro fim diferente dos jesuítas, tá? Então aí o libido dominante do Santo Agostinho fica para trás e ele vai propor as bases de uma outra libido dominante. Então a dominação pelo impulso sexual, mas que dominação é essa? Não é mais me dominar para servir, mas é aceitar que eu devo me liberar e aí eu sou controlado por outros. E que outros são esses? São os que querem me mandar no mundo. Tá? Interessantíssimo esse livro. Então vamos lá. Qual a relação, o que tem a ver com o controle? O mundo está preocupadíssimo. Estamos arrancando progressivamente a igreja da frente da frente da organização da sociedade. Temos que arrumar um jeito de reorganizar essa sociedade, né? Então olha lá. Newton, ele é mais ou menos, ele é um cientista um pouco anterior, né?
pode-se dizer que ele é da época do Renascimento, mas o pessoal estava interessadíssimo na física mecânica de Newton. E o que tem a ver o Newton com essa história do controle? Porque, na verdade, quem lia Newton, a física de Newton, transpunha aquele sistema de leis físicas do Newton para o ser humano e começava a considerar o homem como se fosse uma máquina. Uma máquina não pode ser controlada? Uma máquina não é regida por ordem física, né? Então vamos lá. Então, o que as pessoas começam a dizer? Não, o ser humano não tem alma. Que coisa é essa de alma, de vida eterna? É a natureza, são as necessidades físicas, é a paixão. E o que define, inclusive, a moralidade dos atos? A força. A máquina não é comparada uma com a outra pela força que cada uma tem? Não era isso que estava na cabeça desse povo? Então, os seres humanos têm níveis de força diferentes, então eles podem competir uns com os outros e deve ser moralmente aceito que aquele que tem mais força subjuga o que tem menos força e pronto, acabou. É a lei da máquina, né? Então, faça uma observação aqui nessa força, porque depois isso aqui vai ter um problema gravíssimo na relação homem-mulher em termos sexuais no próximo século, né? Então, continuemos. Só que o Papa, esqueci o nome dele, depois vocês me cobrem, Clemente XVI. O Papa Clemente XVI, em 1773, por pressão de alguns grupos, inclusive alguns deles maçons na época, resolveu suprimir a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi instaurada na igreja com que objetivo? Alguém sabe me dizer? Contra a reforma, né? Então, Lutero, em 1517, começou com a cisão com a igreja, os grupos luteranos espalharam pela Europa, e o que a igreja fez? Companhia de Jesus. Esses religiosos iriam trabalhar com foco na educação, eles iriam se instalar principalmente naquelas regiões geográficas de limite, onde tinha ainda grupos católicos, e o outro limite era um grupo onde já tinha sido dominado por protestantes. Eles iriam se instalar preferencialmente nessas regiões para conter o avanço do protestantismo, né? E aí, 1500, quase 200 anos depois, já estão lá os maçons pressionando o Papa, e o Papa acaba com a Companhia de Jesus em 1773. O sistema educacional brasileiro era todo feito por jesuítas. Todo feito por jesuítas. Marquês de Pombal, nessa época, perseguiu os jesuítas, prendeu todos e expulsou todos do Brasil. Exatamente. E pressionou o Papa também. Exatamente. Né? Então, aqui, qual a leitura que a gente pode fazer aqui? Pensa comigo, gente. Os jesuítas, eles estavam querendo conter o avanço do protestantismo nascente, não é verdade? Quem quer tirar os jesuítas de cena são pessoas que querem tirar a Igreja Católica de cena. Concorda? Então, continuemos. Mas aí, o século XVIII, ele é chamado por alguns historiadores de século das sociedades secretas. Existe aquela história que eu hoje em dia considero da carochinha, né? O século das luzes, que o homem deixou as ilusões para trás, deixou as crendices para trás, é exatamente o século que a maçonaria ferveu lá na Alemanha, principalmente, né? E cresceu muito, e os Rosa Cruz e outros grupos cresceram muito, né? Bom, mas aí tem um detalhe, aqui a gente merece pensar um pouco mais. Muito obrigado. Qual a relação da supressão da Companhia de Jesus com o crescimento da maçonaria, especialmente na Alemanha, com a criação do grupo Illuminati em 1776? Este homem, Adam, esqueci o outro nome dele, mas ele foi criado pelos jesuítas, começou ao longo do tempo a odiar a Igreja Católica, mas ele percebeu o potencial do sistema jesuíta, baseado em quê? Baseado num método de exame de consciência muito mais profundo e na questão da confissão, né? Então, lá entre os jesuítas, eles orientavam as pessoas que estavam sendo educadas por eles a fazerem um exame de consciência, que é uma coisa assim, que eu quero conhecer.
para poder fazer um dia. De tão bom que é, né? Mas esse exame de consciência era ordenado para que a pessoa fosse diante do padre e confessasse os pecados. E lá na confissão ele era liberto, né? Esse homem, ele percebeu o seguinte: opa, é possível usar isso como forma de controle. Como? Se a gente tira o elemento confissão, porque na confissão você denuncia para um representante da instituição, a Igreja Católica, né? Então você não tem amarra nenhuma, porque você contou para a pessoa que é um representante oficial. Quando você conta para alguém de uma organização secreta as suas paixões, as paixões mais secretas, e essa pessoa retém para si, mas ela não tem como é que fala aquela coisa ela não tem ela não fez aquele voto de não contar para ninguém, segredo confessional. O que ela pode fazer, gente? Ela pode usar a hora que ela quiser. Manipular do jeito. Qual que é uma primeira forma do controle que a gente vai aprender? Pela forma da manipulação, né? Eu te pressiono, porque eu sei, eu estou com você nas minhas mãos. Você ameaça? Uma ameaça nesse sentido, tá? Mas só que este homem, ele desenvolveu este método mais fundo ainda, porque os jesuítas, eles conduziam esse sistema de exame de consciência para que a própria pessoa fosse fundo na própria alma. Este homem pegou um outro elemento dos exercícios espirituais dos jesuítas. Ele percebeu que tinha algumas coisas ali que permitiriam a ele olhar para as pessoas e conseguir captar do comportamento gestual da pessoa, de se sentar, de liberar para cá, sabe aquela coisa que o psicólogo faz? E perceber elementos que a pessoa não está contando. Ele se especializou nisso e ele começou a usar isso para poder criar essa sociedade. É muito interessante pensar que os Illuminati tiveram um nome anterior a esse. Os perfectíveis. Os perfectíveis, né? Então, depois nós vamos descobrir que perfeição é essa que eles tanto seguiam. Mas Illuminati, estamos estudando o iluminismo, né? Vamos continuar. Tem muita gente que fala que isso aqui é teoria da conspiração, que eu estou dizendo. Mas, em 1785, um dos governadores da Baviera, na Alemanha, da Bavária, na Alemanha, determinou que os Illuminati fossem dissolvidos, eliminados. Por quê? Porque ele começou a seguir esse grupo e perceber que esse grupo tinha dois grandes objetivos, que era tirar os reis e tirar os padres, a igreja do controle, certo? Eram grandes objetivos que estavam ali por detrás dos códigos. Ele conseguiu perceber isso, né? Então, só que interessante pensar qual que país que é esse? A Alemanha. Alemanha de novo, né? Lembra dessa história? Bom, só que este governador lá dessa região da Alemanha, ele cometeu um erro estratégico. Ele achou que, para proteger as pessoas do perigo iminente do que os Illuminati estavam querendo fazer, ele impediu que eles continuassem se reunindo, mas resolveu, por conta do Estado, publicar todos os documentos que eles confiscaram das pessoas. Então, no ano de 1786, 3 anos antes da Revolução Francesa, foi publicada uma quantidade muito grande dos arquivos confidenciais dos Illuminati. Então, a Alemanha, especialmente, conheceu em detalhes os objetivos dessa sociedade secreta, né? Então, beleza. O método desenvolvido por aquele homem, aquele Adam lá, ele era baseado principalmente na detecção das principais paixões descontroladas dos seus adeptos, né? Bom, mas agora vamos colocar uma outra coisa aqui, 2 anos antes da Revolução Francesa estourar, um líder, um dos Illuminati que estava exilado, porque não podiam mais se reunir, né? Ele foi exilado ele estava na França. E ele começou a se reunir com essa loja maçônica aqui, Les Amis Réunis, e começou a ensinar o método Illuminati para essa loja maçônica. Então, 2 anos antes da Revolução explodir, né? Mas também é muito interessante pensar que um tal de Marquês de Sade,
ele começa a publicar algumas obras também. Você já ouviu falar de sadismo? O que é sadismo? É uma relação em que uma pessoa impõe sofrimento a outra, não é verdade? Então essa palavra vem daí do Sade. Esse homem aqui, ele foi preso por quê? Ele não foi preso porque matou ninguém, porque roubou, não. Porque na França, naquela época, a pessoa que tinha um jeito de pensar muito corrompido e que o governo considerasse como um perigo real para a sociedade, por causa do seu jeito de pensar, ele poderia ser preso por causa disso. Ele foi por isso que ele ficou preso durante mais de 10 anos. Tá? E o governo poderia redefinir o tempo da prisão dele por causa do pensamento, do potencial dele de produzir obras que degenerassem moralmente a sociedade. E ele começa a escrever essa obra aqui, Justine. Justine, ela a definição que eu tenho, segundo o que o autor explica, é um livro de pornografia da época do Iluminismo. Né? Descreve as coisas mais horrorosas. Tá? E esse livro aqui ele vai ser um livro que vai ser o livro de cabeceira de todos os revolucionários do século XIX, principalmente. Ele é publicado em 1787 e no livro Justine, o Marquês de Sade ele começa a relacionar a questão da paixão sexual. Ele vai falar basicamente o seguinte: é necessário liberar essa paixão, deixar que ela tome asas, e ele começa a perceber que esta liberação do ato associado à paixão sexual, seja como ele aconteça, ele pode degenerar num nível de agressividade tão grande que supõe que lá na frente vai ter que ter um jeito de controlar isso. E aí ele tá escrevendo esse livro, ele está preso na Bastilha, que é aquela prisão famosa da Revolução Francesa, né? Que foi tomada pelos revolucionários da Revolução Francesa. Logo em seguida ele escreve um outro livro, começa a escrever os 120 dias de Sodoma, que ele faz a mesma análise do livro anterior. Então, basicamente, nesses dois livros do Sade, aí, ele vai dizer o seguinte: se você libera a paixão ela começa com uma manifestação simples. Mas se você dá asas para ela começa a ter manifestações um pouco mais complexas. E ela pode depois chegar a níveis assim, de patologia cada vez mais graves. E ela tende a causar algum tipo de morte. Essa é a análise que ele faz. E ele vai fazer uma análise que é exatamente o contrário do que o Santo Agostinho faz, né? Bom, Santo Agostinho diz a mesma coisa, só que Santo Agostinho diz que nós precisamos controlar os impulsos para impedir isso. E ele diz que isso é bom. Por que ele diz que isso é bom? Porque ele diz que quando essa paixão é liberada, ela desperta no ser humano uma vontade de se sublevar, de se insurgir contra o sistema. Então, a base da propensão do ser humano para fazer revolução estaria na liberação das paixões. Tá? Bom, e aí, gente, neste livro segundo aqui que ele faz essa análise, essa sequência. Olha, começa com paixões simples, parte para paixões mais complexas, depois elas se caracterizam em paixões criminosas, que chegam a ser assassinas. Deu para lembrar de algum caso recente aí com o noticiado? Deu, não deu? E que leva à morte, né? Então, já que tem essa progressão aqui, então se a gente deixa essa coisa literalmente rolar solta na sociedade, a sociedade vai começar a viver um certo terror. E aí o medo generalizado vai fazer com que as pessoas aceitem um grupo que queira colocar uma nova ordem na sociedade. Entenderam? Desse jeito. Bom, então, aí é o seguinte, a Revolução Francesa em 1789 começou, e aí um grupo subiu ao poder, daí algumas semanas ou meses eles tinham as cabeças cortadas, e começou aquele ciclo do terror, né? Então o que Sade estava escrevendo nos livros estava acontecendo em praça pública. E é interessante pensar que, por essa via dos Illuminati, eles estavam dizendo que era preciso conhecer as principais paixões para manipulá-las. E o Sade, por outra via, fala da paixão mais perigosa que a gente tem. Né? Então,
Os livros de história nunca vão contar isso, mas é muita coincidência, né? Ok, agora vamos começar a pensar que, olha só, essas setas que brotam da Revolução Francesa, nós vamos começar a pensar em consequências da Revolução Francesa, tá? Então, não necessariamente são consequências diretas, mas coisas que aconteceram ou como consequência direta, ou como movimentos que começaram a surgir naqueles anos, naquele clima revolucionário, sangrento, de perversidade sexual, tá bom? Então, quais são as 3 principais que nos interessam? Este aqui é um dos escritores que escrevia sobre essa questão da necessidade de liberação sexual. Né? É um que era contra o casamento, era contra a questão de uma pessoa ser fiel a outra, né? Ele queria que os homens e as mulheres vivessem uma vida de acordo com aquilo que eles quisessem fazer, né? E ele começa a relacionar algumas ideias. Olha, a tal da perfectibilidade. A perfectibilidade, lembra que o nome dos Illuminati antes era os perfectíveis? Eles adotam esse nome. E o que é perfectibilidade? Estes revolucionários, liberalistas sexuais, eles acreditam que o ser humano pode evoluir, pode ficar cada vez mais próximo da perfeição por vias humanas. Ele não precisa de uma ajuda de Deus. Esquece dessa coisa. Então, essa perfectibilidade aqui, ela inclusive vai ser a base do novo sistema de ensino proposto nos primeiros anos da Revolução Francesa. Então tem um líder lá que vai propor que, já que nós tiramos aquele jeito antigo de ensinar as crianças, coloquemos um novo que sirva aos ideais revolucionários, que faça a sociedade ser mais justa, todo mundo tem as mesmas, os mesmos direitos, né? E a perfectibilidade nesse sistema educacional, ela está relacionada com criar estas novas gerações para que elas atendam aos moldes do sistema revolucionário nas décadas seguintes. O Estado não só ele precisa do homem adequado ao jeito que ele conduz a sociedade, o jeito revolucionário baseado nas paixões. E esse homem ele vai defender, né, que as pessoas têm que viver a paixão sexual sem limite nenhum. Ele vai adotar, ele mais outros escritores revolucionários vão adotar essa máxima do Sade, né? O Sade vai falar que as relações sexuais elas têm que ser definidas pela questão de força. Então, qual que é uma consequência natural dos escritos de Sade que a sociedade francesa estava bebendo? Para valer. Já que a relação sexual ela vai ser definida pela questão da força, o que aconteceu na relação sexual homem e mulher? O homem começou a impor sobre a mulher uma situação cada vez mais oprimida na relação. Então, uma degeneração no trato para com a mulher, né? O Thomas Malthus, ele é um inglês. Ele está alguns anos depois da Revolução Francesa estourar, né? Mas ele vai fazer uma análise que naquele momento eles pensavam que era o contraste do que esse homem fazia. E eles inclusive entraram em vários debates, né? Ele representa o que hoje a gente considera como conservadorismo no momento atual. É um primórdio de conservadorismo. Mas o conservadorismo dele é um conservadorismo diferente do que a gente entende, que é bom, né? Porque ele também vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a população ela vai ter o seu crescimento, o seu desenvolvimento limitado pelas condições, pelo recurso que o ambiente disponibiliza, né? As populações elas se reproduzem, os indivíduos crescem, e o que limita a população? A guerra, a fome ou então uma peste. São os limites que ele coloca, tá? Bom, mas o Thomas Malthus, ele vai definir, isso aqui é uma base do Malthus, chamado malthusianismo, né? Ele vai definir isso de tal maneira que praticamente ele vai dizer o seguinte, que não adianta ficar tentando mexer com a sociedade. O que o Godwin representa? Nós podemos levar a sociedade para níveis de justiça cada vez maiores. A gente tem que usar da força do sangue para levar a esse estado, né?
Então é a tal da perfectibilidade, né? Bom, entre esses dois extremos do que é o primórdio do movimento de direita, conservadorismo, e o movimento de esquerda revolucionário, surge uma primeira pensadora, Mary Wollstonecraft. Essa mulher aqui é inglesa e ela migra, ela viaja para a França nos primeiros anos da Revolução Francesa porque ela está interessada em ver com os próprios olhos a Revolução Francesa, né? E ela está mergulhada nesse pensamento aqui. Antes de mudar para a Inglaterra, ela se interessa por um homem, mas esse homem era casado, e ela está tão mergulhada nessas ideias do Sade que ela chega a bater na porta do casal e a propor para a esposa do casal que aceitasse que ela vivesse lá na casa, porque ela queria viver uma relação a três, né? Então, obviamente, a mulher não deixou, e aí ela resolveu viajar para a Inglaterra. E na Inglaterra, ela queria fazer o quê? Viajar para a França. Ela queria ir para a França, mas os escritos dela deixam claro que ela estava muito interessada em viver aquela liberação sexual ela mesma. Ela queria fazer turismo sexual. Ela escreve que ela tem expectativas de encontrar outros namorados transitórios na França, naquele momento que a França está vivendo, né? Só que ela chega na França e ela conhece um destes revolucionários e eu tenho quase certeza que é o Godwin. Ela chegou a relacionar com 3, tá? Mas revolucionários. Ela casou com o último. Mas ela começa a se relacionar com um desses revolucionários, que era um libertino também, mas o problema é que ela se apaixona pelo homem. E nessa história de se apaixonar pelo homem, ela já estava vivendo sexualmente com aquele homem há um bom tempo, e ela não imaginava que ela ia ficar apaixonada, se apaixonou e se engravidou dele. E aí foi tão logo, ela contou para ele que ela estava grávida, e ele falou que ia viajar para a Inglaterra a serviço. E essa viagem a serviço durou meses e meses e meses e meses e meses, e estes meses e meses, que são os meses da gravidez, chega a tal ponto da filha dos dois nascerem lá na França, da longa ausência do pai, e esses 9 meses de gestação que essa mulher viveu da primeira filha, fez com que ela escrevesse uma quantidade enorme de cartas, e essas cartas são a base do que é chamado protofeminismo. O que essa mulher está dizendo nessas cartas? Ela está reclamando com o pai da filha que ele voltou para a Inglaterra, e ela falava assim com ele, né? Você está provando que é muito inferior a mim, porque você não consegue manter uma relação por muito tempo. Eu estou unida a você por laços afetivos, eu tenho saudade, eu te amo. Mas ela usava as expressões, né, da época, me desculpem aqui o realismo, mas ela falava assim: você está aí na Inglaterra, eu tenho certeza que você está atrás de alguma anca, de algum quadril. Era assim que ela falava. Mas ela sempre exaltava o sofrimento dela. Eu estou grávida de um homem que eu amo e que me abandonou, né? Então, qual que era o objetivo dessa mulher? Essa mulher queria escrever um livro defendendo a Revolução Francesa e defendendo a revolução sexual que estava na base da Revolução Francesa. E esse autor aqui faz uma análise muito interessante, que ele fala o seguinte: olha, esta mulher, ela entra em parafuso. Por quê? Porque ela vê sangue nas ruas e ela fica incapacitada de relacionar a libertinagem sexual com aquele terror sanguinolento da Revolução, né? Ela não consegue fazer essa análise que o Sade faz. Mas por quê? Porque ela já está mergulhada numa relação afetiva forte. Então, ela vive esse drama tão forte, né? E aí ela resolve voltar para o pai da criança. Depois que a criança nasce, manda uma pessoa para trazê-los, porque queria encontrar com eles. Aí quando ela vai para a Inglaterra com a filha, ela chega lá e descobre que o pai da filha dela já está vivendo com uma outra mulher do mundo das artes. Ela chega na Inglaterra e ela descobre que o castelo caiu, né? Então, o que é o protofeminismo? A primeira versão do feminismo no iluminismo, né?
que é produto de uma mulher que está vivendo uma tensão entre algo que ela percebe que é bom, que tem a ver com o conservadorismo, que é o casamento, né? Que é a estabilidade de uma relação com quem você ama, mas ela não consegue renunciar aos seus ideais revolucionários. Então ela fica naquela coisa na cabeça dela, né? E qual que é um outro pensamento forte do proto-feminismo? Ela e outras mulheres da época estavam reclamando da sociedade porque a sociedade paparicava demais as mulheres, né? Qual que era o problema? O problema é que os homens tratavam as mulheres de uma tal maneira que as mulheres ficavam dentro de casa, tinham aquelas roupas, ela queria uma vida mais ativa, elas queriam uma vida mais assim participativa, né? Mas o problema não era um problema de que o homem causasse sofrimento à mulher, mas era um problema de que o homem paparicava, defendia demais a mulher, né? E se a gente pensar nisso que o Sade exaltou, qual vai ser o quadro no século XIX? Vai mudar, né? A mulher revolucionária, ela vai sentir na pele o que é defender a revolução sexual. Ela vai sofrer com os homens da revolução. Ela vai perceber que o homem quer usá-la como instrumento de maneira cada vez mais agressiva. E aí a gente vai entender que as outras etapas do movimento feminista surgem por quê? Como uma revolta. Porque a mulher no século XIX, ela está realmente assim, sendo pisada mesmo por esse povo da revolução, né? Bom, então vamos continuar. Mas agora, gente, é o seguinte, agora a gente quer entender as consequências disso, tudo bem? Então, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Se a gente tirar essa palavrinha aqui, até aqui todo mundo, vocês perceberam que isso aqui é o final do esquema anterior? Deu para acompanhar a análise? Vamos tentar progredir nos efeitos disso? Olha só. Eu confesso que eu não sei fazer essa análise aqui no meio não, mas o fato é que este germen de pensamento conservador da defesa do capital e da propriedade, né, que está muito baseado no que Malthus falou também, progride. A sociedade ocidental vive vários momentos de revoluções industriais, né? Algumas famílias do século XIX explodem de enriquecer. Os Rockefeller é um exemplo nessa época já, tá? Esse povo já está tão rico, que não faz sentido mais para eles lutar por enriquecimento de posses. Eles querem poder político. E como que é esse poder político? Aí a gente vai começar a perceber o seguinte, antes deles se transformarem nessa nova versão, né, eles já se percebiam mega capitalistas e começam a pensar, como é que nós vamos dominar o mundo? Temos as nossas fábricas, como é que nós vamos dominar o mundo? Bom, aí a coisa começa aos poucos, né? Reparem, Marx e Engels produzem o trabalho deles, né, no meio do século XIX, e o finalzinho do trabalho do Marx, a última obra dele, tem o nome A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. O que o Marx faz nessa obra? Ele fala o seguinte, olha, nas décadas anteriores da minha vida, eu identifiquei que o problema do mundo ocidental é o acúmulo de capital, é a propriedade privada. Agora eu estou reconhecendo que eu não fui tão perspicaz na análise, a coisa é mais profunda. O problema do mundo ocidental é uma instituição que dá ordem a essa sociedade, que é a família judaico-cristã. Então, o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ela apresenta este problema central, a família. Precisamos destruí-la, não sei como, mas precisamos, né? Qual a relação que isso tem com estes primeiros consequências da Revolução Francesa? Olha só, o povo do que poderia considerar aquela esquerda revolucionária, eles estavam mergulhando cada vez mais naquela perversão sexual aos moldes de Sade. Então, o que as mulheres estavam vivendo, gente? Uma escravidão cada vez mais sofrida, né? Na mão daqueles homens. Então, quando Marx e Engels, eles analisam que as mulheres começam a se revoltar, porque nesse momento já não é mais proto-feminismo, você já começa a ter uns primeiros movimentos de um primeiro modo feminista para valer mesmo, né?
Quando eles começam a perceber isso aqui, eles falam assim, opa, a família é a instituição que a gente precisa acabar com ela. Por quê? Porque na família ela é patriarcal. Tem um homem que manda numa mulher e que manda nos filhos. E aí ele começa a falar que essa família, por causa dessa família, esse homem, ele luta para poder aumentar suas posses, ele luta para defender essas posses com violência, se for preciso, ele luta para deixar posses para os filhos depois que ele morre. Então, é a base de toda a injustiça de distribuição de renda no mundo ocidental. E também, Marx e Engels vão dizer que nesta família o homem subjuga a mulher. Que subjugação é essa que o Marx está falando? Nós estamos aproximadamente, quanto? 1979, isso aqui é 80, mais ou menos 1800, na década de 50 do século XIX, beleza? Uns 60 anos depois, né? Então, bom, vamos continuar. Só que é o seguinte, aqui surge uma fusão muito interessante, né? No iníciozinho do século XX, esta feminista do primeiro grupo ainda, né? Ela participa do movimento da primeira onda feminista e também da segunda onda feminista. A Margaret Sanger, ela é feminista, ela é adepta das ideias eugenistas, ela ajuda a fundar algumas associações lá nos Estados Unidos que têm como objetivo limitar o crescimento populacional, especialmente das populações negras. É interessante pensar que essa ideia da igualdade de raças naquela época para os revolucionários não valia, né? Hoje em dia eles colocam isso contra a gente, cada hora de um jeito, né? E ela também lança a ideia de que é preciso defender o direito da mulher a abortar. É uma questão de direito da mulher. E essa mulher, ela é uma feminista, portanto, ela herda do protofeminismo da Mary Wollstonecraft, mas ela é uma mistura muito interessante. Por quê? Porque ela está defendendo, entre aspas, os interesses da mulher, mas reparem, quando ela trabalha com a questão eugenista, ela está se aproximando de alguns grupos neomalthusianos no início do século passado. Ela já tinha se associado a alguns grupos neomalthusianos. Então ela estava interessada na questão do controle populacional também. E controle populacional é uma coisa que vem de um movimento que lá no comecinho era considerado conservador, né? Era associado com o movimento conservador. Quando Malthus falou isso, ele não estava pensando em nada de eliminação seletiva de pessoas, especialmente de bebês. Ele estava falando que a natureza ela definia um teto. A população crescia e depois ela não conseguia crescer mais, porque faltava recurso, tudo bem? É por aí que ele parou, né? Mas o neomalthusianismo, ele vai desembarcar no eugenismo, por quê? Porque aqui você está dizendo que aquilo que o Darwin dizia, que era a base da evolução das espécies no mundo natural, o Estado precisava pegar para si e o Estado precisava conduzir a evolução dos grupos humanos. Ele precisava definir quem que reproduz e quem que não reproduz, para melhorar a raça, né? Bom, mas aí outras fusões acontecem. Os megacapitalistas percebem que o sistema tão logo proposto por Marx e Engels é muito interessante para o interesse deles de, agora, domínio total, né? Eles planejam fazer esse salto de condição. O que é megacapitalismo? Ter propriedades. O que é metacapitalismo? É um nível acima. Você não está preocupado mais em ter propriedade, você tem um poder político de tal maneira que você manda em tudo, né? Qual que é o sistema que permite que você dê esse salto? O sistema marxista. Porque é o sistema que permite que um grupo de aristocratas riquíssimos cheguem ao poder e dominem os outros, né? Vocês entenderam isso? Alguém tem dúvida com relação a essa questão? Então tá. Mas aí, infelizmente, o século XX, ele assiste mais essa fusão de ideias, né? Então, se você já tem as feministas claramente marxistas no início do século XX, né? Cada vez mais marxistas,
com essa fusão de ideias de liberação sexual, então elas querem ser abortistas, por quê? Porque a mulher pode ter relações o tanto que ela quiser, porque ela não vai ter obrigação de criar aquela criança, porque ela vai poder abortar, né? Mas elas são eugenistas, então elas estão também interessadas no princípio do controle da densidade populacional por via eugenista. E este movimento, ele começa a interessar a estes que queriam instituir o metacapitalismo, por quê? Porque agora eles têm um argumento que pode, como é que eu vou dizer, seduzir as massas, né? Qual que é o problema? O problema é o aumento dos problemas ambientais. A Revolução Industrial, ela vai aumentando a capacidade do homem de produzir produtos industriais e vai causando problemas ambientais. Desde o final do século XIX isso já é uma preocupação. Então nós não podemos continuar deixando que as populações cresçam do jeito que elas quiserem. Mas nós já temos, nós já conhecemos sistemas de controle por manipulação psicológica das grandes massas. Então, e nós temos muito dinheiro. Nós podemos aplicar essa grana alta que nós temos para investir em meios de comunicação cada vez mais eficazes. O que aconteceu no século XX? Rádio, televisão, internet, celular e por aí foi, não foi? E nós conhecemos o poder da estratégia de liberação sexual de tal maneira que as pessoas fiquem nas nossas mãos, então nós podemos convencer todo mundo de que é preciso matar muita criança no ventre da mãe, porque nós precisamos nós podemos convencer todo mundo de que tem que colocar um limite na população. Eles é que vão definir esse limite, né? Então, em cima dessa análise aí, eu queria voltar, vamos voltar lá naquele slide que eu pulei, pode ser? Aquele lá do controle sexual. Vamos ver as várias faces do controle sexual. Nesse livro, Libido Dominante, esse autor, ele mostra, gente, isso de uma maneira muito explicativa, né? Como que a liberação sexual, ela causa o efeito contrário. Olha que interessante. Quando eu me controlo, quando eu exerço o autocontrole, eu não fico na mão de pessoas que exercem controle externo, certo? Quando eu aceito ser um libertino, quando eu não exerço o autocontrole, este controle fica na mão de quem? De outros que querem me controlar. Então, de um jeito ou de outro, a sexualidade está associada com algum tipo de controle? Tá, não tem jeito. Se você não quer controlar de um jeito, você vai ser controlado de outro jeito, né? Então vamos ver como, olha. Para começo de conversa, a Revolução Francesa provou, com poucos anos, que a liberação das paixões sexuais gerava aquela sangueira em praça pública, né? O medo, o terror, o caos. E com o caos as pessoas, elas clamam para um grupo de pessoas corajosas. Tomem o poder, controlem, porque está fugindo do controle, estamos com medo. O que acontece quando tem um assassinato, um doido vai numa escola e mata um pé de criança? Né? O que acontece quando as gangues lutam umas com as outras? A gente fica todo mundo com medo, não fica? Pois é. Então essa linha aqui. Outra questão. A libertinagem, ela causa uma degradação da família. E a família é a base de organização do mundo até então, orientado por quem? Pela Igreja Católica. Quem é que dava o tom na criação moral das crianças? A Igreja Católica, que educava os pais, que educava os filhos, né? Então, só que a libertação sexual aos moldes de Sade, que pensava o ser humano daquele jeito newtoniano, na base da força, né? Ele causou uma escravidão cada vez pior da mulher. E essa escravidão da mulher, ela vai fazer com que essa mulher queira fugir da família. Então, por um lado, você tem uma diminuição da vontade de constituir família e ter filhos, e por outro lado, relações até dentro do casamento, em que as pessoas mergulham nesse sistema, causam um sofrimento cada vez maior na mulher, especialmente,
e aí esses filhos estão diante de um pai e de uma mãe cada vez mais desorientados psicologicamente e espiritualmente. Quem é que tem que controlar esses filhos? O Estado. E o Estado está interessado nisso? Sim, porque ele quer educar este filho. Lembra da história, do jeito dele. Lembra daquela história como é que é? Perfectibilidade? A perfectibilidade é um dos princípios do sistema educacional da Revolução Francesa. O autor que propôs isso, ele dizia o seguinte: os filhos, eles têm que ser orientados segundo um sistema revolucionário novo, para poder ser criado de acordo com uma moral nova. Ou seja, né? Vamos continuar. Só que a libertação sexual, por outro lado, ela vai libertar as paixões, né? E as paixões geram na pessoa um estado de falta de paz, né? E a falta de paz, o Sade mostrou claramente, outros autores da época, mostrou claramente que ela é a condição da pessoa que vive uma vida pessoal libertina, e essa vida pessoal libertina, ela é o substrato fundamental para que a pessoa se junte a outras que queiram implodir o sistema. Então, isso está nos escritos do Sade, do Marquês de Sade. E também de uma forma um pouco mais assim, sutil, está nos escritos daquele Illuminati que pegou o sistema dos jesuítas e subverteu ele. Lembra daquela história? Com o objetivo de domínio? Bom, mas tem outro detalhe também. Um Estado que promove a libertação sexual, ele satisfaz a imoralidade daqueles que mergulham. E é muito fácil você fazer uma pessoa mergulhar na imoralidade. E se você usa de métodos de manipulação psicológica em larga escala, com os meios que tem hoje em dia, você faz a pessoa acreditar que aquele é o mundo das mil maravilhas. E aí, quando o Estado ele facilita o acesso àqueles meios pelos quais e defende aquele jeito de viver, aquela pessoa vai gostar daquele jeito de organização do Estado, né? Não vai incomodar este Estado revolucionário. E também este autor mostra que a exposição das pessoas a casos como é que fala? De escândalo, né? Então a pessoa tenta fazer lá o seu programa e aí ela é capturada. Por quê? Porque a internet hoje em dia tem uma câmerazinha que pode filmar a pessoa, né? E também tem pessoas que podem colocar câmeras escondidas, e aí depois aquilo vaza. E aí no livro o autor mostra vários e vários casos na história do século 20 e 21 em que a imprensa usou de chantagem seletiva. Por que é chantagem seletiva? Porque pessoas que fizeram exatamente as mesmas coisas. Uma delas foi fritada e a outra foi protegida. Por que essa foi protegida? Por exemplo, o caso do Clinton. Por que ele foi protegido? Porque ele defende o sistema de libertinagem sexual. Ele está por detrás disso também. Então, o Instituto Rockefeller estava lutando para minar as forças da igreja no papado do Papa Paulo VI. O Rockefeller, que já era o 3, né? O John Rockefeller 3 já estava numa fase muito avançada do trabalho dele no mundo inteiro para fazer todo mundo aceitar o aborto. Só para complementar, isso. Ele largou o trabalho dele de gerenciar as finanças da família para gerenciar a fundação, para cuidar das atividades populacionais da fundação. E um foco principal naqueles anos do papado do Papa Paulo VI era minar as forças da alta autoridade da igreja para que a igreja aceitasse o aborto. O Rockefeller tinha influência em alguns bispos. Isso. E os bispos pressionavam o Papa para fazer uma encíclica a favor dos anticoncepcionais e do aborto. Mas ele fez o contrário. E aí ele sofreu isolamento dentro do Vaticano. Exatamente. Até o fim do pontificado dele. É o Humanae Vitae. O Humanae Vitae, né? Mas, gente, aqui olha lá, a questão da libertinagem sexual com controle, né? Chantagem seletiva. Eles fizeram chantagem seletiva com várias autoridades da igreja na época e do mundo político para trabalhar esse enfraquecimento do Vaticano. Olha só. Estão fazendo hoje com a questão de pedofilia também. Pedofilia também. O cardeal Pell, que é da Austrália, eu acho, ele tá preso por causa de uma publicação que acusou ele, mas que não tem provas até hoje que ele
Pois é. Que ele cometeu o ato. Então, faltam 10 minutos para terminar, eu vou preferir não avançar, né? Então, deu para acompanhar, vamos tentar fazer um resumo do pensamento de hoje? Bom, vamos voltar, eu vou apresentar os slides de uma maneira agora bem resumida, para a gente ver se ficou alguma coisa, tá? Porque eu acho que essa mensagem de hoje, acho que ela é importante. Então, olha, o tema de hoje é o iluminismo e o controle, né? Então, vamos tentar lembrar do segundo milênio, a degeneração religiosa e filosófica do segundo milênio. Até o século XI, a gente começou, está analisando até agora, que o Ocidente foi sendo construído, né? Quem que era a instituição que era a base da construção de tudo no mundo ocidental? Igreja Católica. Isso é uma verdade até lá no Iluminismo? Sim, mas já tem uns probleminhas. E no Iluminismo, qual que é o movimento? Tira a Igreja Católica. E se tira a Igreja Católica, o que está claro na cabeça das lideranças que estão fazendo isso? Ela é que gerava ordem. Precisamos descobrir uma outra ordem. Precisamos controlar e queremos controlar, né? Bom, então nós vimos hoje, nós voltamos aí nessa história o segundo milênio como um milênio de desobediências à filosofia sã que a Igreja sempre ensinou, causando uma degeneração cada vez maior, né? Fizemos uma análise lá do Renascimento, com o Isaac Newton principalmente, depois as consequências daquele pensamento no Kant, especialmente lá já no Iluminismo, né? Hoje nós fizemos análise da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa precedida pela criação dos Illuminati, né? Vamos lá. Então, voltando a esse esquema, queria que vocês pegassem, podem por favor pegar, eu vou manter esse daí, mas peguem por favor esse esquema que está lá na frente aí. Logo na frente, deu para achar? 1, 2, 3, 4. É a quarta, de trás para frente é a quarta página. Tudo bem? Porque aqui a gente tem uma outra mensagem final, né? Na semana passada, nós analisamos o Papa Pio X defendendo a Igreja contra o modernismo, que tem as suas raízes no sistema de Kant e de Hegel. Analisamos só Kant, não conseguimos analisar Hegel. Hegel também o Papa está denunciando as consequências do pensamento hegeliano na Paciente também, tá? Vale a pena depois pensar. Paciente do Hominis Gregis. E hoje, gente, olha só, quando a gente percebe que o homem iluminista ele realmente arranca praticamente a igreja do centro da organização da sociedade, e ele vai colocar a ciência como nova fonte de ordem, né? Bom, mas é uma ordem que... Opa, o que aconteceu? Ah, tá aqui, ó, perdão. É uma ordem baseada no consenso, né? Isso gera várias correntes antifilosóficas com as quais a gente convive hoje em dia. Uma delas é o utilitarismo. O que é o utilitarismo? É uma forma de relativismo, né? Então, o utilitarismo é uma forma de relativismo ético e moral, tá? Então, quem que está trabalhando nessa base utilitarista, ética utilitarista hoje em dia? Esse povo que está construindo o governo mundial. Por quê? Porque aquilo que era paternidade responsável lá na década de 60, se você pegar os escritos da ONU hoje em dia, não tem nada a ver com paternidade responsável mais, né? Aquilo que era tolerância religiosa na década de 60 não tem nada mais a ver com o que é tolerância religiosa hoje em dia. Eles vão mudando o significado das expressões de acordo com o que eles acham que é o novo consenso, porque eles têm dinheiro para poder mandar na máquina da propaganda no mundo inteiro. Então eles disseminam essas novas concepções de interpretação das palavras, e aí você vai vivendo num mundo que vai dizendo o seguinte: olha, hoje em dia tem que matar, tem que abortar sim, porque o ambiente não suporta um crescimento populacional maior do que esse, tá? Vale fazer uma última observação aqui, ó. Tá vendo aqui ciência positivista? Sabe quem que propôs o sistema positivista? Ele se chama Comte, Augusto Comte. O Augusto Comte começou a propor o sistema dele, sabe quando?
poucos anos depois da Revolução Francesa. Sabe qual foi a história do Auguste Comte? O Auguste Comte se apaixonou por uma prostituta acho que inglesa, se não me engano, e ele, eu não sei se ele descobriu que ela era prostituta antes de casar, o que aconteceu. Só que em algum momento ele descobriu que ela era prostituta, ele casou com ela. Só que a história desse homem mostra que ele vivia tendo surtos psicológicos, psicóticos mesmo, por causa do medo que ele tinha da mulher traí-lo. E a história conta que essa mulher ela se ausentava por um período grande, 1 semana ou 2 semanas da casa, e ele ficava com aquela coisa na cabeça, o que está acontecendo, né? E aí este autor mostra claramente que o Auguste Comte, quando propõe a organização de um sistema científico que consiga colocar uma ordem que não possa ser mudada. Então, é mais ou menos uma base do positivismo, né? O positivismo ele vai propor que a ciência ela organize o mundo de uma tal maneira tão eficaz que aquilo não possa ser mudado, possa ser melhorado. E esse autor mostra claramente que nos escritos do Comte você percebe que ele está refletindo essa angústia que ele vivia dessa relação com a esposa, e ele tinha uma insegurança profunda se ela estava sendo fiel ou não no casamento, e ele colocava isso para fora, né? E a gente não vai mergulhar nisso, mas o positivismo é outro grande problema que a gente tem. O positivismo, então, de uma certa forma, tem uma relação com essa perversão sexual da Revolução Francesa, tá bom?